Com a janela pertinho de fechar, e vocês amam janela de transferência, alguns dizem até que o torcedor do Bahia gosta mais de transferências do que de gol e de título, porque é saber quem o Bahia vai contratar. Eu vou trazer uns tweets legais aqui, e esse é do usuário do X Twitter, Ricardo França, que ele é sommelier de Jacamole, comentarista de Baba de 10 minutos dos gols, aposentado. E atleta amador de futebol, atleta amador profissional. Pronto. Aí ele diz assim: ó, dezembro, o Bahia precisa de zagueiro. Calma, a janela do abril. Janeiro, o Bahia precisa de zagueiro. Calma, a janela fecha 7 de março. Fevereiro, o Bahia precisa de zagueira. Calma, estamos avaliando e mais o tempo é curto. E aí eu vou trazer, na sequência, um tweet do Jonas Stelman. Ontem, no Linha Alta, surgiu a informação de que o Bahia estava de olho no lateral do Fluminense, do lateral do Cruzeiro, o Marlon, e no jogador da equipe do Atlético do Paraná, o Pedro Paulo, uma coisa assim, PH. Então vamos lá. O Jonas diz, abre aspas, Bahia, sobre a janela, entrei em contato com uma pessoa para tentar entender o momento atual do mercado. Sem delongas, perguntei se a torcida poderia esperar novos nomes e disseram: estamos tentando, mas o tempo é curto. Entre as pessoas procuradas não quiseram responder, mas disseram: o clube está atento às deficiências e trabalhando junto com a comissão. E ele continuou reforçando. Reforcei perguntando sobre o fim da janela e a possibilidade de novos reforços. E me disseram o seguinte: como eu te disse, a janela está prestes a fechar. Estamos correndo contra o tempo. Porém, se fechar, teremos que mudar a estratégia e buscar jogadores livres no mercado. Cabe dizer que temos a consciência de que essa pode ter sido a maior janela de transferência da história do clube. Precisamos reforçar 2 posições e deixar o elenco ainda mais forte e equilibrado, mas a janela está sendo acima da média. E aí ele reforça: quais são essas posições? E o clube responde: não pretendo falar sobre elas, para não causar expectativas. E aí ele fala que o Bahia joga contra o CRB amanhã às 9h30, blá, 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 blá. Pedro Casagrande, no Linha Alta ontem, falou sobre Marlon, do Fluminense. Ele até cometeu um ato falho. Ele usou Marlon e um outro jogador que não eram jogadores que não estão dentro da realidade, ao meu ver. Bom, o que eu sei? Quase nada, mas eu vou reforçar aqui um pouco. O Bahia ainda está em busca de jogadores que possam vir a fechar essa posição, principalmente pelo lado esquerdo. O que acontece? A lesão de Rian ela é mais grave do que se pensava. O jogador vai ficar um tempo muito grande afastado. O Bahia só tem Juba e Caio Roque para a posição, e Caio Roque ainda está longe do ideal indicado pela comissão técnica para poder estar jogando. O Bahia entra na fase final de Baiano, né, com as suas 2 semifinais, e o Bahia pode aí ter uma ou outro ataque mais assertivo à janela e aos clubes que assim o querem para poder trazer novos jogadores. A zaga. Eu entendo a frustração dos torcedores com relação a alguns jogadores do sistema defensivo. Contudo, eu não estou dizendo que o clube acha, estou dando a minha opinião. A minha opinião é que o Bahia poderia deixar para trazer zagueiros na segunda janela, tendo em vista que tem material humano que possa desenvolver melhor do que aqueles que estão envolvidos a esse momento. Exemplo, para mim, você pode formar muito bem uma dupla de zaga com Gabriel Xavier e Cuesta, tá? E Marcos Vitor e o próprio David Duarte, seriam 2 duplas de zaga. Você deixaria Canu a revelia para uma outra posição estratégica. Poderia também montar uma linha de 3 homens pela zaga, fazendo David Duarte de central, melhorando um pouco o jogo de Canu e dando opção a ele pelo lado direito e Cuesta ou Rezende pelo lado esquerdo. O grande problema é que o Bahia
dentro da sua comissão, e isso já foi dito por alguns setoristas, que Rogério não tem confiança nos seus homens de zaga e por isso buscam mais um zagueiro. Eu entendo a falta de confiança, porque quem está lá vendo o dia a dia do trabalho é o Rogério, mas eu acho que jogador ele só ganha confiança se ele joga. Muitos jogos o Rogério tem levado como equipe alternativa o zagueiro Marcelo do Sub-20, que não é nenhuma sumidade, mas que poderia quebrar um galho também do lado esquerdo do campo. Seria mais um zagueiro. Eu reforçaria a lateral esquerda, porque por mais que a demore, que a lesão seja grave, Iago só chega na segunda janela e Caio Roque ainda não está pronto para poder fazer essa lateral esquerda com mais frequência. Por conta de uma lesão pesada e por conta da recuperação física ser abaixo da esperada. O Bahia ainda está no mercado de transferências, contudo, eu vejo com muita cautela a chegada de outros jogadores. Falou-se em Luciano Rodrigues, falou-se em Palácios, falou-se em Kaique, falou-se até em Thales Magno para reforçar a equipe. Eu negociaria Everaldo e traria um outro atacante. É um ponto de vista meu, tá, João? Não é algo que o Bahia tenha necessidade. Se Rogério acredita que o time que está aí tá ok, beleza, mas eu traria para ontem um lateral esquerdo, um volante e um centroavante, para poder fechar esse clima na zaga. Por que não traria um outro lateral, um outro jogador para a zaga? Porque Santiago Arias faz do lado direito, porque Rezende faz a zaga. Então, tipo, se eu trago um volante com mais marcação, aumento o poder de marcação do meio, trago o Rezende para essa linha defensiva pelo lado esquerdo, até porque para continuar rodando com o Cuesta e deixar ele mais fresco para jogos mais importantes. E efetivar, e aí daria mais uma chance a Gabriel Xavier como titular e colocaria Marcos Vitor também nessa celeuma de jogadores titulares da equipe do Bahia. Não há condição do Bahia ficar só buscando fora sem olhar para dentro de casa, porque as soluções dentro de casa talvez sejam boas soluções para esse elenco, para que as coisas funcionem à sua melhor maneira. Independente de qualquer coisa que se valha, não dá para poder a gente deixar tudo para a última hora, como foi como ano passado com o atacante, para trazer Vinícius Mingotti dentro para o Bahia e jogar ele aí a navios e a gente ficar esperando ver o que não tem. Se queremos algo diferente, temos que ter atacantes e zagueiros e laterais e volantes e meias. Eu ainda pensaria em mais um meia. Roger, com 17 anos, não vai assumir essa vaga de protagonismo. Biel pelo meio não funciona, porque é um cara que tem um corpo leve e não vai conseguir fazer esse 1 contra 1 rápido, né? E não tem conseguido, diga-se de passagem. Então é importante a gente trazer jogadores que sejam inteligentes, experientes e que possam fazer a valer esse jogo e virar essa chave para o Esquadrão de Aço conseguir novos voos. Para mim, a solução da zaga não está em buscar um zagueiro fora. Para mim, a solução da zaga está dentro de casa. Vitor Cuesta e Gabriel Xavier como dupla titular, com Arias e Juba nas laterais. Gilberto, pelo que vem apresentando esse ano, para mim é banco. Aí o meio de campo montado com 5 jogadores, como tem sido com Gianluca, com Caio, com Everton, com Cauli e com Biel ou Tassiano pelo lado esquerdo, Oscar na frente, aí a gente vai deixa todos os outros para trás, porque Oscar deverá ocupar essa vaga de titular e jogar com mais frequência e fazer as coisas da melhor maneira. É o que eu penso para o Bahia. Agora, é claro que a comissão que está lá é competente o suficiente e a ponto de mudar a história do jogo e fazer as coisas dessa melhor maneira. Que eu peço humildemente o seu like, a sua compartilhada, a sua curtida. Vocês gostam de mercado de transferências, a gente está trazendo isso da melhor maneira possível, com os dados atualizados de mercado, com mais especulações que vem vindo, né, e vão norteando a nossa busca por informação, e é para lá que vai. Por hora, o Bahia busca
olhar o mercado, mas a busca do mercado do Bahia, ela parece ser nitidamente despreocupada e desprendida com o tempo por acreditar que quem está aí vai poder dar conta do recado. Não tenho tanta certeza que vai ter resultados findouros dentro desse esquema que o Bahia vem buscando, beleza?